Bem, boa tarde a todos e todas. Hoje, 17 de junho de 2026, nós temos o privilégio de estar recebendo o Hugo Facundes aqui conosco. Hugo tem uma característica especial. Ele é o coordenador de saúde mental da Prefeitura do Rio, já há alguns anos. Veio para cá exatamente conversar conosco, exatamente porque nesse momento a humanidade vive uma crise mental de tal ordem que a saúde mental se transformou na principal preocupação de saúde de toda a humanidade, ultrapassando, inclusive, o câncer. Isso tudo mais interessante ainda, quando nós pensamos que abrimos as oportunidades de diálogo, que foi amplamente divulgada, temos dificuldade entre os funcionários diversos, não aparece ninguém no debate. Essa ausência é algo que não é mais uma característica deste debate. Com frequência tem acontecido de debates sobre saúde mental, as pessoas não aparecem. Acaba de chegar o primeiro participante, o Alexandre. Então, Hugo, você que está há tantos anos nesse meio, você que há tantos anos está publicamente na questão da saúde mental, qual é a diferença entre a saúde mental de hoje, 2026, e de 10 anos atrás? O que você percebe de diferente na demanda das pessoas que procuram, dos usuários? Qual é a grande diferença? Bom, primeiro, saudar a todas as pessoas que chegarem, enfim, não sei se bom dia, boa tarde, boa noite, isso também gravado, a gente pode estar em vários momentos, não é verdade? Eu acho que eu queria agradecer pelo convite, e acho que é importante poder dizer que a gente conseguiu, ao longo de processo de trabalho dedicado de muitas pessoas, transformar o modelo assistencial que era centrado na assistência psiquiátrica hospitalar, a ideia de que o sinônimo do cuidado e da crise era efetivamente a internação psiquiátrica, num modelo de cuidados mais efetivo e cada vez mais trabalhando a complexidade e os novos desafios para segmentos da população que são que sofrem e que não eram objeto propriamente do cuidado, né, das ações de saúde mental. Mas só importante dizer que, em que pese o fato da saúde mental ter se transformado, né, num tema relevante, ela representa algo em torno de 20% a 25% das consultas na atenção primária, elas têm um componente de saúde mental, e que pese o fato da magnitude dos problemas, o crescimento das situações de tentativa de suicídio, da magnitude da depressão, dos quadros ansiosos, enfim, da questão de álcool e drogas e dos novos emergentes, como a questão das telas, dos jogos, de bets, enfim. A magnitude desse problema não encontra expressão efetiva no aporte de recursos para o próprio sistema. E isso não é uma questão local, não é uma questão do município do Rio de Janeiro, mas é uma questão mais ampla. A OMS aponta que seria de fundamental importância que os sistemas de saúde fizessem um aporte em torno de 4% a 5% do seu orçamento em saúde mental. E hoje
o Ministério da Saúde tem um aporte de menos de 1%. Né? Então, assim, a primeira questão é que, assim, dentro do SUS, que é subfinanciado pela importância, pela magnitude dele num país gigante, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, um sistema universal, atendendo com integralidade, atendendo com a perspectiva de cuidar do sujeito, assim, desde a concepção até o seu último suspiro, enfim, né? Essa perspectiva de um cuidado amplo, distribuído na sociedade, articulado com a realidade dos territórios, enfim. Essa magnitude, ela não tem uma correspondência assim, na sua sustentação financeira. Então, isso que assim, tem muita fragilidade, né, dentro de um projeto gigante como o Sistema Único de Saúde. E dentro do Sistema Único de Saúde, a saúde mental ela é subfinanciada ainda, então ela é subfinanciada. Né? Então, faltam recursos, na verdade, porque seria necessário contar com mais equipes de suporte para trabalhar com as equipes de atenção primária, seria necessário cobrir determinadas áreas da cidade e meu... Não sei o que houve aqui, que diminuiu. Não, voltou a imagem. Voltou? Saiu a imagem para vocês? Não. Alô? E agora eu acho que caiu o meu... Não, voltou. Voltou, tá. Então, a gente precisa de ter uma rede potente, capilarizada, para seguir, para dar suporte para a coordenação de cuidado, que é fundamentalmente pela atenção primária. Então, o que o Rio de Janeiro tem hoje? Né? A gente conseguiu eliminar o contingente de situações, de pessoas que viviam confinadas em cativeiros, as longas permanências psiquiátricas, a gente conseguiu superá-las. Agora, o desafio envolve algum pequeno universo de pessoas que estão vinculadas às medidas de segurança dentro do sistema penitenciário. São pessoas que estão com liberdade restrita em função de acometimento de ilícitos penais, que não são propriamente penas, né? São, assim, a medida de segurança ela é algo destinado àquelas pessoas que, no ato da execução de um ato que seria criminoso, não eram capazes de compreender a natureza criminosa desse ato e de agir conforme esse entendimento. Essas pessoas são consideradas inimputáveis, mas ganham como resposta, né, a definição de uma medida de segurança para que efetivamente façam um tratamento sanitário obrigatório, mas em regime fechado. Esse desenho está sendo superado, uma determinação do Conselho Nacional de Justiça para efetivamente desmontar esses serviços. Né? Então, acho que a nossa último bastião, né, de desinstitucionalização dentro do contexto das unidades psiquiátricas, especificamente, estão agora vinculadas a essa pequena parcela de pessoas que estão dentro do sistema prisional nessa condição. Então, nós temos hoje 98 residências terapêuticas na cidade, temos um aporte considerável de profissionais, né? São 563 pessoas dentro das residências e a gente tem 1.000 e poucas pessoas cuidando dessas pessoas. Temos uma estrutura grande de suporte, enfim.
Nisso, a gente conseguiu avançar, a gente conseguiu superar o desenho hospitalar, né? Primeiro eliminando essas pessoas que ficavam confinadas, e depois montando uma rede de suporte à crise, que tem como referência alguns serviços que atendem a situação a situações de emergência. São vinculados à rede de urgência e emergência, são alguns centros de emergência regional. Eu vou ter que fechar aqui, porque eu estou no ambiente, estou no ambiente de trabalho, está meio barulhento. Então, a perspectiva desses serviços, eles funcionam 24 horas, eles têm uma lógica bem articulada com a rede de serviços, é de contar, seja com as enfermarias de saúde mental nos hospitais gerais, seja com serviços que ainda existem para as enfermarias de agudos, tanto no Instituto Felipe Nel, como no Instituto de Psiquiatria da FRJ, como o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado, que são os 3 serviços psiquiátricos, esse senso escrito, né? Mas para agudos, né? Que existem no município do Rio. Assim, essa rede se interliga também aos leitos de saúde mental nos hospitais gerais. A gente tem leitos no Hospital Evandro Freire, no Hospital Pedro II, no Hospital Rafael de Paula Souza, temos no Hospital Universitário Pedro Ernesto, temos no Hospital Universitário Clementino Fraga. Então, são leitos que dão suporte a essa rede, além dos leitos de acolhimento noturno, na rede dos CAPs. Os CAPs 3, eles funcionam 24 horas, eles não fecham. Eles funcionam durante o ano todo. E todos eles dão suporte para a rede e são, digamos, porta de saída desses serviços de emergência. Então, avançamos muito no modelo disso, da atenção à crise, das situações graves, dos transtornos mentais severos e persistentes. Então, tem todo um trabalho de acompanhamento disso. Tá bom? Não está. Primeiro que, sim, temos áreas da cidade com muitas fragilidades, temos vazios assistenciais, temos poucos serviços em determinadas áreas da cidade. O centro da cidade, a P1, veio ter o seu primeiro CAPS agora, que inaugurou o Carolina Maria de Jesus, que é um CAPS para álcool e drogas, né? CAPS 3, bacana, em São Cristóvão, mas não tinha serviço. Né? Tem o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro e o Centro de Atendimento à Emergência no hospital, no Sercentro, que é junto ao Hospital Souza Guiar. Então, mas é uma área que, sim, tem fragilidades. Temos fragilidades na P22, a gente tem uma necessidade de aporte de serviços ali. Né? A UERJ tem um pequeno CAPS que atende um pedaço da cidade. Nós temos um CAPS infanto-juvenil e um CAPS para álcool e drogas, que nem funciona 24 horas. É um serviço pequeno, enfim, que precisa reforçado, qualificado como CAPS 3, enfim. E várias áreas da cidade, sim, uma cidade de uma população gigante, de mais de 6 milhões de habitantes, enfim, a gente tem 40 serviços, é algo potente, mas algo insuficiente. Então, temos essa situação do desafio da rede. E o desafio das novas, digamos, os novos emergentes do cuidado. Né? Essa situação de lidar com o crescimento de situações em que as pessoas tentam suicídio, né, e certamente necessitam de um aporte, porque vamos entender que a passagem ao ato, né, precisa ser abordada como alguma coisa extremamente delicada, onde a palavra falhou e o sofrimento alcançou uma magnitude tremenda que coloca em risco a vida.
né? Então, são mortes evitáveis, né? Se essa pessoa efetivamente chegou ao serviço de emergência, ela precisa de um suporte posterior, né? E em vários locais, mesmo no sistema privado, existem protocolos com a seguinte lógica: assim, tentou suicídio, a saída é o hospital psiquiátrico. Isso é um equívoco, né? É, assim, a tentativa de suicídio envolve a construção de uma rede de cuidados, de suporte, um dispositivo de apoio que, preferencialmente, deve ser próximo da vida da pessoa, junto à sua família, junto aos seus amigos, enfim. Isso é muito mais potente, muito mais reconfortante, é o que a literatura internacional recomenda, né? A ideia de colocar a pessoa no ambiente de outras pessoas angustiadas, enfim, que compartilhando um espaço de dor, de angústia, não produz nenhum conforto, produz o contrário, né? Assim, um agravamento da situação. Então, é necessário construir uma rede de suporte. Para isso é necessário construir a compreensão entre os profissionais de saúde, de como agir, construir, assim, ganhar corações e mentes, né? E, de alguma maneira, disseminar a percepção de que a pessoa que atenta contra a sua própria vida precisa de proteção, proteção próxima dos seus amigos, da sua família, da sua rede próxima e sobretudo, os serviços de suporte precisam estar presentes para acompanhar esses casos. Então, isso é um novo emergente, né? A gente vem trabalhando agora com o Centro de Informações Epidemiológicas, está conseguindo fazer o registro nos prontuários eletrônicos das emergências, fazendo leitura da linguagem natural. Então, o que se escreve no prontuário relacionado ao suicídio, abuso de medicamentos ou situações vinculadas a atentar contra a vida, geram um gráfico de situações e geram para a gente uma relação de pessoas, com endereço, enfim, com eventos que se transformam em pessoas às quais que é necessário que a gente ofereça uma resposta. Qual o desafio? Dar conta da magnitude desse problema com uma rede insuficiente. Eu volto com a história de que, assim, a rede é insuficiente, os recursos são insuficientes, a magnitude dos problemas é maior do que a gente pode responder. Então, aos poucos, a gente vem conseguindo avançar na organização disso. Então, a organização dessa fila, dessa lista, né, que não é uma fila, é uma lista, e que envolve, na verdade, redes locais de cuidado, né? Mas a gestão desse processo é uma gestão difícil, delicada, até porque os serviços estão todos com um volume enorme de atribuições e de responsabilidades, né? E assim, não há recursos para expandi-los, né? É necessário trabalhar muito na organização, né, para a gente consiga definir prioridades. Mas temos novas frentes, essa experiência de articulação com cuidado, do acompanhamento do desenvolvimento infantil, né, mapeando um pouco as circunstâncias relacionadas com os problemas do atraso do desenvolvimento, assim, dos desafios do desenvolvimento, enfim, no marco de um contexto no qual, de certa maneira, o complexo industrial da saúde, digamos assim, né, que envolve aí não só medicamentos, mas de procedimentos, terapias, enfim, né, de recursos, de alguma maneira aposta, né,
na construção de dispositivos para o acompanhamento do autismo, do espectro autista. A gente vive um momento na qual as crianças chegam, mesmo os adolescentes, chegam aos CAPs infanto-juvenis, chegam aos serviços já pré-diagnosticados pelo Dr. Google, pela televisão, por redes sociais, enfim. E a gente lida com um contexto na qual o diagnóstico não é propriamente algo que vá direcionar um pouco o cuidado, mas ele, de alguma maneira, se articula com uma série de facilidades, digamos assim, né? Alguns ganhos com esse diagnóstico. É um equívoco na perspectiva, por exemplo, da demanda do sistema educacional de solicitar laudos para crianças e adolescentes para que eles possam ter direito ao monitor do acompanhamento do desenvolvimento, né, educacional. Isso é um equívoco, não é um laudo psiquiátrico, um laudo de uma equipe multiprofissional que vai definir isso. O que define, do meu ponto de vista, a necessidade da criança ou do adolescente de ter uma espécie de tutoria, um suporte, né, na escola, é fundamentalmente uma decisão pedagógica. Uma análise metodológica em relação às necessidades e o acompanhamento do desenvolvimento da criança na escola em relação aos compromissos escolares, ao comportamento dela na escola, é que devem reger a necessidade ou não de ter um profissional para dar suporte. E não a saúde que está fora da escola, que não vai ter o retrato dessa criança dentro da sala de aula, da turma. Mas isso é um nó que produz tensões, né, que famílias são encaminhadas com a demanda de um diagnóstico, né, e esse diagnóstico também enseja algumas facilidades da vida, né, algumas priorizações em alguns contextos, enfim. Isso também gera problemas. A gente, na verdade, constrói um processo na qual a infância está toda recortada com uma série de rótulos, transtornos, enfim, na verdade, não tem uma criança levada, tem aquela que tem hiperatividade, né, enfim, ou tem um transtorno opositor desafiador, assim, né, enfim. Essa lógica de diagnosticar a infância, eu acho que é um pouco da voracidade do capitalismo, de alguma maneira, classificar a vida humana, né, em várias perspectivas, para que a gente venda facilidades, para que a gente venda medicamentos, terapias, cuidados, enfim, né? Enquanto que, na verdade, no desenvolvimento infantil, surgem dificuldades com relação à linguagem, dificuldades com relação ao relacionamento, ao suporte afetivo, à construção de laços, né? Existem crianças verdadeiramente autistas, tem uma dificuldade muito grande de estabelecer o olhar junto ao outro, de ver o outro, de efetivamente poder fazer uma percepção de onde termina o eu, onde começa o outro, onde começa o mundo, enfim. É importante poder trabalhar o diagnóstico para aí sim definir o projeto terapêutico singular para esse cuidado, que pode ser, inclusive, dentro de um centro de apoio ao TEA, que desenvolve ações de reabilitação cognitiva, que desenvolve ações de reabilitação psicomotora,
que tem uma importância muito grande. Algumas pessoas precisam muito mais disso, propriamente, do que propriamente o suporte psicossocial. Esse diagnóstico integrado é uma das coisas que a gente vem trabalhando agora, junto com a atenção primária, para direcionar melhor o acompanhamento dessas crianças. Mas segue o grande desafio, porque da fila de crianças que estão dentro do sistema de regulação, com demanda de um diagnóstico de um possível autismo, né, assim, interrogado de autismo, e aí eu não estou falando das crianças que chegam, crianças e adolescentes também, né, que chegam com esse diagnóstico já pré-estabelecido da escola, mas sim dúvidas diagnósticas que surgem verdadeiramente a partir da atenção primária, e que a atenção primária coloca essas pessoas dentro do sistema de regulação solicitando acompanhamento. A gente vem fazendo um acompanhamento conjunto para estabelecer esse diagnóstico. Então, em torno de 40% desses casos, mesmo que não tenha um diagnóstico de autismo estabelecido, acabam ficando nos CAPCIs, porque entende-se que a vulnerabilidade é tamanha que é necessário um cuidado mais intensivo. Mas o problema são os outros 60%, porque esses outros 60%, é evidente que precisa, alguma coisa, algum problema existe para ter sido aventada a hipótese do autismo, por mais que seja, digamos, uma leitura apressada, equivocada, mas alguma coisa, né, precisa ser vista, precisa ser acompanhada. Então, é necessário desenvolver dispositivos para isso. A gente está tentando agora trabalhar um pouco com os próprios centros de convivência, tentar pensar algumas articulações, alguns dispositivos de assistência junto com a atenção primária para dar suporte para essas crianças e adolescentes que são também frágeis e que precisam de suporte maior, posto que a gente não tem um sistema educacional que garanta, no fundamental, um acompanhamento integral. Porque, sim, se tivéssemos no que Darcy Ribeiro preconizava, e antes de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e tantas figuras brilhantes que passaram pela educação, propunham uma educação mais integralizada, né, enfim, certamente muitos desses problemas não apareceriam como demandas e cuidados de sofrimento psíquico, né, e precisando de um cuidado da saúde. Esse é um dos grandes desafios nossos, porque temos um sistema que não consegue sustentar a prioridade de uma educação integral com a ser priorizado dentro das políticas públicas, né? Esse é um problema. Vários países deram saltos, né, de transformação a partir do investimento da educação. Né? E no Brasil a gente teve, nas últimas 5 décadas, o desmantelamento do sistema educacional, que já foi muito mais organizado. Né? Então, é necessário que isso se coloque, isso volte para a sociedade com uma discussão, principalmente num momento como esse. Estamos vivendo aí um período pré-eleitoral, na qual vai ser de suma importância poder trabalhar tanto na escolha do nosso próximo executivo, quanto do legislativo, né? Construir e apoiar propostas que, de alguma maneira, entendam a centralidade da educação, que ela é fundamental. Quando a gente estou falando de saúde mental, estou falando de educação, porque quando a gente fala de crianças e adolescentes, esses deveriam passar
a maior parte do seu dia a dia vinculados à escola, vinculados a um projeto de crescimento, de ganho, de aporte de bens da cultura, do convívio, do esporte, enfim. E isso, de fato, é a própria promoção de saúde mental. Lógico que é necessário trabalhar uma sociedade cada vez mais intolerante com a diversidade, cada vez mais discriminatória em relação a uma série de aspectos de fragilidade das pessoas. Que não se trata de algo que se circunscreva somente ao racismo, à misoginia, mas um desrespeito, né, à pobreza, um desrespeito às pessoas uma estigmatização de pessoas que moram em determinadas áreas. Eu conversava recentemente com um garoto de 15 anos, né, do Morro do Salgueiro, que me narrava, sim, preto e pobre, né, me narrava todas as situações que ele vivia, violência policial absolutamente despropositada, sem que ele estivesse, de fato, fazendo nada, mas simplesmente por ser preto, pobre e morar no Morro do Salgueiro. E estar no caminho, no ônibus que vai para o Morro do Salgueiro, ou o ônibus que vem do Morro do Salgueiro, sobretudo quando ele vai com os amigos à praia, né? Obviamente, é entendido como um potencial trombadinha, um potencial ladrãozinho de pequenos delitos, coisa que não é o caso. Ele tem uma visão muito crítica, muito interessante em relação a isso, né? Ele fala dos amigos que tem, que, de alguma maneira, praticam esses ilícitos, mas ele fala muito mais de uma certa revolta que ele tem com o fato de ser entendido assim, como ladrão só por ser preto, pobre e periférico. Então, a nossa sociedade é cada vez mais intolerante. Na escola, né, muitos jovens não conseguem permanecer porque lidam com situações de, de muita de muito assédio, de muita pressão, uma violência no trato relacional. E é fundamental que a gente consiga ampliar um pouco a discussão e construir de novo um caminho de apoio à diversidade, construir de novo eu digo de novo porque já tivemos trabalhos desse tipo. Não que possa estar dizendo que no passado foi uma maravilha. Não, não. No passado a gente já teve de tudo. No passado a gente já teve gente escravizada. Não se trata disso. Acho que a gente já fomos um pouquinho mais cuidadosos no trato com as pessoas e um pouco mais cuidadosos com relação à, à fragilidade dos outros. Mas a nossa experiência histórica é uma experiência de exclusão, uma experiência violenta, né? A ideia de que, né, a sociedade brasileira né, é um sucesso de miscigenação, de aproximação dos povos, sim, é uma construção que não se sustenta, porque efetivamente não temos possibilidade de estabelecer comparações. Era uma população muito menor, enfim. E dentro dessa população muito menor, lidávamos com violências absolutamente insustentáveis. Mas já tivemos, em tempos mais recentes, algum verniz, alguma proposição mais cuidadosa de cuidado que, de um tempo para cá, abriu-se um leque na qual, nas redes sociais, na qual, nas relações das pessoas estabelecem
discursos absolutamente intolerantes, violentos, e que, de fato, produzem um dano muito grande. Saindo um pouco desse desejo da infância, né, a gente passa um pouco para a conversa. Sim, ainda acrescentar, né? Falei aqui de redes sociais, acho que a gente tem um processo muito delicado, não só com a necessidade de um certo controle, né, da utilização das telas, um certo controle, uma certa cultura de melhor utilização dos recursos que a sociedade digital possa oferecer, mas, sobretudo, trabalhar um pouco essa orgia que se estabeleceu em torno dos jogos eletrônicos. E, enfim, a gente é uma sociedade estranha que proíbe cassinos, mas leva o jogo para dentro da sala de jantar da casa, ou do quarto do filho. Enfim, é algo que a gente vai precisar discutir, o controle, né, de todos esses jogos eletrônicos e cuidar, sobretudo, estratégias de cuidado das pessoas que ficaram absolutamente tomadas, né, por esse dispositivo, né, de consumo de dopamina, de a busca incessável e insaciável de realização de uma construção imaginária que tem nenhuma relação com a realidade. De fato, agrava profundamente a vida de famílias, agrava a situação financeira, agrava a relação, principalmente das pessoas mais jovens, né? A necessidade da relação, de investimento nas relações sociais, nas relações de trabalho, de produção, mesmo de consumo, de conhecimento, de cultura, enfim. É um contexto muito alienante, que é um grande desafio que a gente enfrenta também nessa área. A gente tem uma outra frente importante para lidar com uma construção social extremamente preocupante, que é a ideia de que as drogas seriam um mal que, em si, deveriam assim, ser hostilizadas, seria necessário estabelecer uma guerra às drogas, porque as drogas produziriam o mal e a destruição das pessoas, das famílias, na verdade, a gente entende que a guerra às drogas produz mais dor, mais morte, mais sofrimento, mais sangue, do que propriamente a utilização das drogas. As drogas, elas sempre existiram nas experiências sociais, longe de o uso abusivo delas ser alguma coisa que produza qualidade de vida, não produz dor, produz sofrimento, desestrutura a família, sim, é verdade, mas, fundamentalmente, a resposta necessária é de cuidado, é de tratamento, não é de polícia, né, enfim. Acho que isso é uma sociedade que estabelece a lógica de controlar o comércio, a produção e o comércio de determinadas substâncias. Isso não é sinônimo de produzir um Estado policial repressivo, onde se massacra populações em função de um combate a esse comércio. Eu acho que é tempo de se discutir essa realidade, né? Fundamentalmente, ter uma rede de cuidados, de dispositivos de cuidados que possam minorar o cuidado, a situação das pessoas, os agravos de saúde que elas apresentam a partir do seu consumo de drogas. É importante trabalhar com uma lógica de menor exigência, né? Eu acho que a perspectiva não é esperar dessas pessoas a abstinência, embora a abstinência
seja até para muitos, seja alguma coisa muito saudável até, porque algumas pessoas têm uma fragilidade muito grande com o uso de drogas e que seria muito bom para elas, né, efetivamente, se colocar na vida distante delas. Mas é fundamentalmente trabalhar a lógica de reduzir os danos que essa prática produz na sua vida, as exposições a situações de violência e a construção de objetivos nos quais a droga possa até existir, possa fazer parte do cotidiano dessa pessoa, mas ela não define como é que é a vida, como é que é o cotidiano das pessoas. Então, deixa de ser um motivo da vida. Né? Pode ser um aditivo, mas não é o motivo. Então, é necessário que a gente possa construir isso, e isso não é uma coisa fácil, porque ficou arraigado na consciência coletiva das pessoas uma certa condenação moral e a ideia de que é necessário um tratamento moral, uma moralização em relação a esses comportamentos, o que é absolutamente inadequado se a gente quer, de fato, cuidar de pessoas que têm problemas, né? Tem um uso prejudicial das drogas, tem um uso abusivo das drogas, enfim. É claro que o, a, o controle da distribuição de drogas pode e ajuda bastante a estabelecer desenhos de cuidado. Né? Acho que a gente avançou muito estabelecendo uma lógica do controle da propaganda, da venda de produtos relacionados ao tabaco. Apesar da indústria tabacaleira ficar se reinventando e produzindo cada vez mais novos artifícios para, de alguma maneira, apostar na vinculação das pessoas, na dependência das pessoas em relação à nicotina. Mas a gente precisa ter alguma coisa parecida com relação ao álcool, a gente precisa pensar como regular o comércio de outras drogas, como estabelecer alguns limites e algum controle, e, sobretudo, como cuidar das pessoas que estão absolutamente envolvidas com o consumo desenfreado, que colocaram suas vidas absolutamente dentro de uma lógica de consumo sem fim, indefinido, uma fissura por aquela experiência senso-perceptiva alterada, que, de alguma maneira, destrói sua capacidade social, produtiva, relacional, enfim. A gente precisa de dispositivos para cuidar das pessoas que usam drogas. E o que a gente precisa são dispositivos que entendam que elas precisam de cuidados mesmo usando drogas. Mas aqueles que assim, mesmo aqueles que a gente faz um esforço enorme para cuidar, para que eles não usem drogas, ou que reduzam o seu problema, e ainda assim seguem sendo usuários e abusivos de drogas, esses, então, são os que mais precisam. Então, a gente precisa ter a perspectiva de que os nossos programas precisam ter a possibilidade de reduzir a exigência, de acompanhar essas pessoas onde elas vivem. O tratamento precisa ser em liberdade, não há possibilidade alguma de colocar o sujeito dentro de uma bolha e tentar construir nessa bolha um mundo artificial para assim, convencê-lo do horror das drogas. Isso é uma formulação absolutamente incompetente. Vários estudos mostram que, se você não fizer nada, né, você consegue o mesmo resultado. Enfim, a gente tem a perspectiva de conseguir algum resultado quando a gente pega os mais graves e investe
numa aposta e numa certa teimosia terapêutica, né, de sustentar compromissos e de seguir apostando no laço. E, obviamente, precisamos trabalhar com a sociedade a discussão disso. Não é possível ficar dizendo para o jovem que, sei lá, que a maconha é um horror, aí ele experimenta, acha legal. E aí você é um bocó que não sabe de nada das coisas, ou que um mentiroso que falou coisas que não tem. Não, nós temos que trabalhar o mundo que existe, real. Assim, e não é desejável que crianças usem drogas, mas é desejável que, se forem iniciar o uso de drogas, que os façam quanto mais velhos forem, né? Para o seu desenvolvimento não ser muito prejudicado, né, por esse processo. E, bem, acho que esse é um ponto que a gente possa. Estou vendo aqui o Paulo né, querendo avançar um pouco no diálogo, eu prefiro, inclusive, porque eu começo a falar sozinho, começo a ficar meio sem rumo. Mas acho que a gente tem esse ponto como fundamental. Eu queria fazer uma pequena contribuição a essa sua fala, relatando uma experiência de vida. Eu estudei durante toda a minha vida no Colégio São Bento, um colégio muito tradicional, e na época tinha como reitor Dom Lourenço de Almeida Prado, que era uma pessoa super conceituada, principalmente porque era oriundo de uma família muito tradicional, paulistana, Almeida Prado. Mas Dom Lourenço tinha uma característica muito interessante. Ele mantinha sempre a porta da sala dele aberta. E quando se tivesse aberta, você podia entrar, qualquer um podia entrar. E eu, que sempre fui um intruso, entrava com muita frequência e conversava com o Dom Lourenço, que tinha uma formação médica, ele era pediatra, sobre temas que dificilmente eu conversaria com outras pessoas. Em torno de 16 anos, descobri que um grande amigo meu estava usando maconha. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque isso há 56 anos atrás, né, era o fim do mundo. Nós estamos falando de 1970, etc. E fui rápido conversar com o Dom Lourenço, sentei de frente a ele, Dom Lourenço sentava numa cadeira que tinha umas costas altas, preta. Ele usava uma batina preta também, e era uma pessoa com uma pele branca, muito alva. Então, ficava o rosto dele ficava muito destacado, né, naquele cenário. Então, de frente a ele, falava pelos cotovelos, como fala até hoje. Na frente da mesa do Lourenço tinha um frigobar. E ele, enquanto eu falava, ele virou a cadeira assim de lado, abriu o frigobar, pegou uma garrafa de uísque, botou em cima da mesa, pegou um copo, pegou gelo, botou em cima da mesa, serviu o uísque, pegou o uísque, guardou na geladeira de novo e começou a beber uísque. Eu, assim, tomar pequenos goles. Né? Eu fiquei estarrecido, sem saber o que podia estava acontecendo. Né? Dom Lourenço tomando uísque na minha frente. Era uma coisa. Aí calei a boca. Né? Mas calei a boca muito mais assustado com o fato do que qualquer outra coisa. Aí ele olhou para mim e falou assim: Paulo, olha só, todo dia, antes de dormir, eu tenho que tomar um gole. Mesmo que eu estiver na minha cela lendo, eu saio da minha cela e venho para cá tomar o meu copo de cela, para quem não sabe, para o padre é o quarto dele, né? Dormindo muito. Aí eu tenho que vir para cá tomar meu gole de uísque, senão eu não durmo. Droga, Paulo, é muito bom. É fácil de entrar. O problema é sair. Rapaz, a partir desse dia, eu tinha 16 anos, hoje tem 72, né? Eu nomeei droga tudo aquilo que me torna dependente. Então, eu tenho muito cuidado, é uma coisa quase espontânea, porque o Dom Lourenço tinha uma autoridade muito grande, tem até hoje sobre mim.
Se eu começo a fazer qualquer coisa involuntariamente, eu já logo presto atenção, seja lá o que for, entendeu? Pode ser coisa boa, coisa ruim, não interessa. Então, por isso, esse é um dos motivos que eu nunca tive nenhuma propensão a ser um viciado em absolutamente nada. Logo me dá medo, eu logo fico atento. Né? Seja qualquer coisa que for, eu, por exemplo, tenho o hábito de ler, tem muito. Né? Então, às vezes, eu começo a exagerar na minha leitura, logo me lembro do Lourenço, paro de ler. Entendeu? Então, eu queria corroborar com essa tua afirmação, essa coisa da conversa é fundamental. Né? Assim, só concluindo, o observatório tem uma pesquisa internacional feita com as principais drogas psicoativas que demonstra que o efeito da droga ele é absorvido pelo usuário por quem apresenta a droga pela primeira vez. Então, isso é o seguinte, né? Que quando você vai apresentar uma maconha para quem nunca usa, a pergunta que quem nunca usou e vai experimentar é qual é o efeito que causa. Aí a pessoa vai dizer, não, é muito bom, porque você, né, você fica alegre, relaxa. Aí o cara fuma a primeira vez, aí olha assim e fala assim, não estou sentindo nada disso. Ah, é porque não bateu. Então a droga só vai bater depois que ele sentir aquilo que a pessoa que lhe apresentou a droga dominou como tal. Isso não quer dizer que, organicamente, né, o efeito não seja o mesmo. Por exemplo, a maconha, ela é vasodilatadora em todos. Como cada um vai dizer, essa experiência da vasodilatação é algo muito particular. E é a partir daí. Então, você pega determinados lugares em que a maconha serve como excitante sexual. Né? Substitui todos esses azulzinhos aí, o uso da maconha, de fumar maconha. Tem outros lugares que é absolutamente relaxante, e assim por diante. É muito interessante você ver o relato dessa pessoa que comandou essa pesquisa, porque são efeitos absolutamente distintos. Né? Você pega, por exemplo, Freud, vou antecipar todos. Existe um livro escrito sobre isso, chamado Freud, a cocaína, cuja filha dele, Freud, participa. Freud, todo dia, ao acordar, cheirava cocaína, queria dizer que era a única forma de acordar e de fazer a consulta, né? Fazer o trabalho. Para muitas pessoas, usar a cocaína é tirá-lo completamente do mundo. Então, assim, é só para reforçando o que o Hugo falava, você que vai ter a conversa com seu filho, com seu aluno, na igreja, seja lá onde for, com seu irmão mais moço, toma muito cuidado, porque uma mentira falada por você é a porta, é abrir a porta para esse que você está querendo aconselhar. Sem dúvida, a verdade, melhor caminho. Obrigado pela tua participação. Vai lá. Então, olha, eu acho, Paulo, é perfeita a sua observação, porque, na verdade, a experiência social, nossa experiência social precisa ser compartilhada e a gente precisa desconstruir a, 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 a estrutura de ideias que se criou a partir de um determinado momento no pós-guerra, onde se formula a proposição de, então, a guerra é as drogas, enfim. As drogas não são nada, elas são elementos assim, da existência humana com as quais nos relacionamos, algumas naturais, outras artificiais, enfim. O que importa são as relações sociais. É evidente que todo comércio ilícito ele é um comércio que tem um componente de violência, né? Porque se ele é ilícito, ele vai ser combatido num contexto do Estado, enfim. É necessário trabalhar um pouco essa discussão da ilicitude das drogas, trabalhar um pouco a perspectiva
de que esse processo social foi construído a partir de proposições que não são assim tão puras, né, que envolvem uma determinada visão de sociedade e de controle do Estado, uma determinada percepção de poder, né, que a gente pode transigir, a gente pode facilitar através do diálogo. Nós precisamos poder conversar, entender o outro e trabalhar isso de forma mais destituída de todo esse arcabouço punitivo. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente. Eu acho que para aqui, né, para a gente. Acho que o Alexandre está querendo falar alguma coisa, mas eu acho que a gente pode pensar que, em situações, em populações vulneráveis, população de rua, a gente tem outras nuances que a gente pode voltar a conversar sobre o que é a psicose, né, na vulnerabilidade social, né, que é diferente da psicose, né, tudo bem, a experiência psicótica ela é trágica, mas ela é trágica de uma maneira diferente, né, nas relações sociais distintas. Então, assim, na precariedade absoluta, ela é algo extremamente penoso. Então, a gente precisa poder conversar isso, acho que a gente vai ter outra oportunidade. Vamos passar. O Alexandre está querendo fazer algum comentário. Diga. Boa noite, Hugo. Boa noite, Paulo. Eu, pensando aqui, e como o Paulo trouxe a questão da experiência com o whisky, isso pode parecer um pouco confuso, mas eu acho interessante o seguinte: como a alimentação, a gente é obrigado desde pequeno a gostar de tudo, né? Mas diz, as pessoas têm que gostar de tudo. Se não gosta digamos, de carne, tem algum problema. É obrigado a gostar. Já em relação aos perfumes, não há problema nenhum na pessoa não gostar de perfumes, ou ter uma alergia, ou justificar que é uma alergia, inclusive. E dependendo das pessoas, elas gostam de cítrico, amadeirado, vários tipos de perfumes que tem. E não tem problema nenhum em a pessoa dizer, olha, esse não me agrada. Enquanto tem outros que agrada. Alexandre, ao mesmo tempo, resume um pouco a sua fala. Sim. Ao mesmo tempo, a alimentação, como ela é afetiva, né? Vem as minhas sobrinhas aqui em casa e a comida de infância, como ela tem esse afeto, né? Uhum. A droga não tem isso também, de ter esse afeto, de ter essa... porque pode ser uma experiência boa, muitas vezes, mas também ela pode ser uma experiência muito ruim, em que a pessoa nunca mais quer ver pela frente, né? Eu, particularmente, com álcool, não me agrada muito, porque até já tomei um pileque na vida. Devo ter tomado, acho que 12 de pileque na vida. Não. Então, embora até hoje eu comentei com a minha mãe, meu irmão casou, devia ter 10 anos de idade, isso lá em 87, mais ou menos. Ela gostava de batidinha de coco, batidinha de maracujá e tal. E eu, com 10 anos, já tinha experimentado. Né? E por razões, talvez eu não tive o azar de ter alcoolismo hoje. Mas como vem essa questão afetiva, como isso está presente na nossa cultura, como isso faz parte, e uma mesma experiência pode ser trágica para uns, e para outros pode ser uma coisa afetiva, até saudável. A outra questão é a seguinte: quanto ao sistema de saúde... Alexandre,
vamos deixar outra questão, o retorno do Hugo, ele está apagado, tem horário dele lá. Não, mas Responde a primeira pergunta, Alexandre, vai por mim. Hugo, responde a primeira pergunta do Alexandre, por favor. Eu acho que assim, eu acho que é mais que responder, eu acho que é interessante o Alexandre colocar essas duas questões e a gente formular uma outra conversa a partir disso. Não vai ser possível desenvolver muito agora, mas acho que a gente pode trabalhar isso mais à frente. Completa, Alexandre, só para a gente preparar. Não, resumindo, é isso. É uma mesma experiência que pode que tem um impacto, né? E tem todo o contexto em volta. A outra questão é quanto ao sistema de saúde, que eu acho que os modelos de saúde elas têm que ser mais focados na pessoa. E é muito estrutural, é muito... Então, no Rio de Janeiro tem toda uma estrutura, né? E ela acaba também, eu acho que, servindo de modelo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Eu moro em Blumenau, aqui tem uma outra estrutura, eu acho que ela deveria, como posso dizer, as pesquisas, como que isso, quais são as experiências, como isso é trabalhado de forma local, porque até mesmo dentro do Rio de Janeiro deve ter vários locais, cada local ali tem as suas peculiaridades, tem as suas... como pode ser trabalhada essas experiências locais para trazer não só a experiência macro, as grandes políticas que impactam na nossa vida, e as políticas pequenas, como ficam, né? Então, o Alexandre, Paulo, olha, esse é um mote interessante para a próxima conversa, A gente pensar um pouco como é que a gente constrói localmente algumas experiências, como é que a gente pode dialogar com essas experiências e o que a gente pode aprender com as diversas experiências, inclusive com aquelas que não deram muito certo, né? E eu acho que a gente pode deixar combinado aí mais para frente. Eu não consigo agendar agora, mas a gente pode deixar combinado mais para frente. Agendar, que é assim, a terceira quarta-feira do mês de julho. Pode ser, mas eu vou ter que checar na agenda. Né? Sim, então, assim, mas a gente combina. Né? E a gente parte dessas colocações do Alexandre para a gente trabalhar. Pode ser? Fechadíssimo. Hugo, super obrigado a você. Você é uma pessoa tão ocupada, dedicando essa preciosa hora para todos nós. Obrigado pela oportunidade. Enfim, um abraço para vocês, um abraço a todos que estão assistindo. Até mais. Alexandre, eu só falei isso porque eu conheço o Hugo, eu sei o quanto o Hugo é atrapalhado, requisitado, e, ao mesmo tempo, uma hora do dia dele é muita coisa, entendeu? Então, por isso que eu te falei para você resumir o máximo a tua pergunta e, ao mesmo tempo, você é uma pessoa, Alexandre, que sempre tem colocações muito interessantes, muito. Mas você tem que aprender a ir condensando a tua fala, porque você é uma pessoa que fala muito bem, você não precisa dar tanta explicação. A sensação que dá é que você tem medo que as pessoas não estejam te entendendo, e você fica tentando explicar além do necessário, entendeu? Você está com o som fechado. Paulo, eu acho que eu tento justificar muito para me defender, como Não uma... precisa. Quando você estiver comigo, você não precisa se defender de nada. Não, mas me desculpa, quando tu trouxe a tua colocação do uísque lá do padre, também tu também abusou. Eu queria usar de propósito, porque eu não queria que ficasse uma coisa minha. O Dom Lourenço, ele tem meio, como é que eu vou te dizer, ele era conselheiro do governo federal de educação em plena ditadura, cara. Uhum. Entendeu? Então, eu quis propositadamente falar, dar aqueles detalhes todos. O Colégio de São Pedro foi... Mas,
durante muito tempo, era o primeiro do Brasil, era considerado o melhor do Brasil. E as pessoas poderem entender um pouco essa dinâmica que eu falava. Sim. Paulo, desculpa, mas essa questão da alimentação, mas não só da alimentação, do perfume, das substâncias, como tem essa questão afetiva, né? E, e isso eu acho que faz todo sentido, né? Vai. A gente conversa sobre isso depois, que eu tenho que atender agora. Assim, beleza. Tchau, Alexandre.